2 Reis, capítulo 13. Nós vamos hoje compartilhar do versículo 10 ao versículo 25. E eu louvo muito a Deus por essa questão das pessoas que vão estar conosco. E lembrar você, né? Os fominhos ali estão me lembrando, né? E lembrar você que antes da conferência, dia 28 agora de junho, tem o que, gente? E vigília de verdade. Não é culto prolongado. Já falei isso para vocês. É liberdade total. Como é que vai ser a vigília? Não sei, nós vamos começar, irmão. E eu creio que Deus vai derramar muita unção aqui. E que vai ter aqui, tipo aquela música, deixa o menino rodar, entendeu? Então, deixa Deus fluir aqui. Nós vamos viver uma vigília aqui de verdade, em nome de Jesus, né? Eu estou até preocupado, que a quantidade de gente que deu ontem aqui, né? Eu falei assim, essa vigília vai dar ruim. Ou melhor, vai dar bom, né? Deus é maravilhoso, vai dar muito bom, meu Deus. Ontem a gente teve muita presença de Deus aqui, irmãos. Confesso que ontem eu fiquei assim, muito impactado e Deus me fez lembrar algumas coisas, né? O pastor Fábio, que estava aqui ontem, para quem não sabe, ele é pastor de jovens lá em Itaipava, no Espírito Santo. E eles fazem culto toda segunda-feira, tem a segunda jovem deles lá. E toda segunda-feira o culto deles lotam de jovem. Uma igreja menor do que a nossa, mas assim, a igreja lota. E eles têm carregado assim uma presença. Eu louvo a Deus, porque Deus tem deixado um legado. Ele começou lá atrás, ouvindo a gente, tendo a gente como referência, né? Fazendo algumas coisas que a gente fazia, né? Acompanhando a gente e ver o que ele está vivendo lá. E ontem poder vê-lo, ele abençoar as nossas vidas e ativar, às vezes, algumas coisas de nós que nós nos esquecemos, né? A gente se esquece o porquê e para quê que nós fomos chamados, né? A gente foi chamado para um propósito. E a gente precisa entender e não se perder naquilo que Deus chamou a gente. E tudo tem um propósito. E eu queria até compartilhar um pouco sobre isso com você, porque às vezes tem uma questão que atrapalha muita gente. E o que às vezes atrapalha a gente não é às vezes o diabo. O diabo ele já tenta e vai continuar tentando até o final de tudo atrapalhar a gente. Mas às vezes tem outras coisas que atrapalham mais a gente. Já falei sobre distração, já falei sobre várias coisas. Mas hoje eu queria falar com você sobre a nossa desobediência. A nossa desobediência pode atrapalhar o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E hoje eu queria falar com você porque a obediência e o discipulado gera um legado. Fala comigo, obediência e discipulado gera um legado. O livro de 2 Reis, capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 25, vai contar a história para a gente de um profeta de Deus. A gente está falando sobre os profetas, né? E eu louvo muito a Deus por isso, né? Os estudos de quinta-feira. Mas eu também estou lendo o livro de 2 Reis, já li o primeiro, o segundo, e essa parte aqui me pegou e eu queria compartilhar com vocês, porque essa parte fala do versículo 10 ao versículo 25 do profeta Eliseu, que não só fez a diferença enquanto esteve aqui na terra vivo, mas fez a diferença também depois de morto. Mas no versículo 20, antes do versículo, de falar da morte dele, do versículo 10 ao versículo 15 e 16, antes do profeta Eliseu morrer, ele tem uma experiência, ele libera uma palavra sobre o rei, e sobre o rei Jeoás, mas ele dá uma ordem para esse rei, você pode ler aí para a gente adiantar, do versículo 10 em diante. Quando ele dá a resposta, quando ele dá uma orientação para esse rei ele comete um grande erro que nós estamos cometendo no dia de hoje. Esse rei, ele desobedece à função do rei. É como se fosse assim, pega a flecha, como está escrito, pega e atira 5 vezes. Quantas vezes mandou? Ele vai e atira 3 e acha que é suficiente. E eu fiquei olhando para isso, eu falei, nossa, quantas vezes nós somos obedientes,
desobediente, quando algumas profecias e alguns propósitos que Deus entrega para a gente, e Deus manda a gente insistir em fazer algo, mas quando a gente até começa a fazer algo, entusiasmado, motivado por aquilo, e começa a querer liberar e fazer aquilo, mas por conta de não ver as coisas acontecer, a gente faz pela metade, ou às vezes passa até da metade, porque ele fez 3, mas na verdade era 5. Por conta disso, o profeta ficou furioso, Deus ficou decepcionado por conta da desobediência, e o que aconteceu? Ele poderia ter ganhado todas as guerras, mas ele não ganhou a guerra. Por quê? Ele só ganhou 3 das 5 batalhas, por conta da sua desobediência. O que eu entendo com isso? A nossa desobediência pode gerar em mim e você algumas consequências de fazer a gente perder algumas coisas que Deus entregou para a gente. Mas o profeta Eliseu, eu quero falar mais sobre ele a partir do versículo 20. A palavra de Deus vai dizer assim: depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e o lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Gente, eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu. Eu fiquei assim, o cara depois de morto fez história. O cara depois de morto fez milagre. Eliseu, ele foi usado por Deus como profeta e fez a diferença enquanto ele estava vivo, e também depois de morto ele continuou fazendo história. Amaro, por que você me deixou hoje, Amaro? Quem te liberou hoje, Amaro? Não te pagaram hoje, não, Amaro? Ou sua esposa brigou com você, que você está pouco tempo perto dela, falou, fique aqui, homem de Deus. Se foi ela que mandou, você fica. Mas se não foi, por que tu me abandonaste, homem? O que eu te fiz, homem? Sentindo falta do tangedor, assim. Mas amém. Eliseu, ele fez parte de uma escola de profetas iniciada por Samuel e tinha que deixar um legado. E Eliseu deixou esse legado. A primeira lição que eu aprendo com Eliseu, que ele deixou para mim e para você, foi que Elias deixou para ele cuidar da escola de profeta. A maior lição que o mestre ensinou foi cuidar da escola de profeta e do crescimento uns dos outros. Eliseu entendeu isso e começou a lutar por esse discipulado e começar a abençoar vidas. E quando isso começou a acontecer, o crescimento da casa de profeta, o crescimento dos profetas se tornou inevitável. Porque eles não estavam somente preocupados com o crescimento, eles começaram a ficar preocupados com o coração e de gerar algo e de deixar algo. Por que Eliseu entendeu isso? Nós vamos falar depois, porque Elias discipulou Eliseu e deixou algo para Eliseu. E deixou a capa. Mas eu vou falar disso depois. Porque Elias, até mesmo falando um pouco de Elias, ele foi um homem muito usado por Deus. Elias foi um homem parecido de repente comigo e com você. Elias foi um homem que tinha um propósito, que tinha que fazer discípulo e que tinha que deixar um legado. Mas mesmo assim Elias não foi privado de passar por lutas, não foi deixado por passar por dificuldades, não foi deixado de passar por momentos a ponto de se esconder dentro de uma caverna, não foi privado de passar por momentos de crise a ponto de desejar a sua própria vida. Ou melhor, desejar a sua própria morte. Quantas vezes Deus dá alguns encargos para mim e para você, mas no meio da nossa caminhada com Cristo, a gente pensa em desistir, a gente se esconde, a gente tenta fugir do propósito para o qual Deus chamou a gente. Só que quando a gente tem um propósito com Deus, Deus insiste para que nós venhamos cumprir aquilo que Ele nos chamou e o porquê que Ele nos colocou nessa terra. Mas a grande questão que eu vejo com Elias, mesmo com todas as crises que ele viveu, uma coisa Elias não foi: desobediente. Todas as vezes que Deus mandava ele fazer algo, ele obedecia. Não é à toa que quando Deus foi lá na caverna buscar e tirar Elias de lá, ele foi obediente. A ponto desse cara obedecer tanto a Deus, por isso que eu tenho buscado ser obediente, a ponto de ele não experimentar a morte, ele foi tomado por Deus. Uns falam na carruagem de fogo, teve uma carruagem de fogo, mas ele foi tomado pelo redemoinho, amém, gente? Irmãos, eu sonho com isso.
Eu sonho o que eu estou pregando, eu sonho até mesmo ontem o que a gente viveu, o que Deus tem liberado desse Faz de Novo. Eu creio que eu estou vivendo com uma geração que não vai experimentar a morte, porque vai ser uma geração que vai ser arrebatada, uma geração que vai viver aquilo que Deus está para fazer nesse tempo de novo, um grande avivamento. Só que Deus está procurando pessoas para isso. Pessoas não somente para Ele usar, mas pessoas que Ele possa contar para discipular outras pessoas a também não ser como você, mas ser melhor do que você. Obediência e discipulado geram um legado. Será que nós nesses dias estamos sendo obedientes? Será que a gente tem discipulado que existe uma ordem para mim e para você? A ordem que Jesus deu para a gente não é faça bastante igreja, abram bastante igrejas, ganhem bastante dinheiro, fiquem ricos, tenham bastante células, e faz isso, faz aquilo outro, seja um monte de missionário, eu quero um monte de pastor. Não, qual a palavra que Ele dá para mim e para você? Ir de fazer? E fazer discípulo dá trabalho, irmão. Deixar legado dá trabalho. Elias teve trabalho com Eliseu. Eliseu teve trabalho com Geazi. E depois a gente vai entrar, porque um foi obediente, outro foi desobediente e perdeu uma rica oportunidade. Será que você hoje não está perdendo uma rica e grande oportunidade de estar ouvindo algumas coisas e falar assim, eles estão falando desse negócio de faz de novo, será que Deus vai fazer? Será que quando Deus vai fazer e fizer de novo, você não vai ficar olhando e falar assim, nossa, se eu tivesse obedecido aquelas palavras que o pastor... Se eu tivesse obedecido ao propósito que a minha igreja estava caminhando, se eu tivesse obedecido a Deus de ter renunciado a algumas coisas, se eu tivesse abrido mão de algumas coisas, será que eu não estaria aqui, eu não estaria vivendo isso? Sim. Mas a dor maior vai ser você olhar para isso e falar assim, não é culpa do diabo que me atrapalhou, não é por conta da minha família, não é por conta dos meus pais, a minha desobediência me privou de viver algumas coisas em Deus. A minha desobediência me privou de deixar um legado para minha casa, para minha família. Sabe, querido, eu entendo uma coisa. Grandes homens de Deus Deus só mantém aqui na terra por conta de um cumprimento de um propósito. Às vezes você ainda só não morreu e tem gente que fala assim, poxa, por que Deus não me levou, pastor? Por que eu não morri ainda? É porque o propósito que Deus tem para você ainda não se cumpriu, bobo. E às vezes o propósito de Deus não se cumpriu na sua vida por conta da sua desobediência. E às vezes a desobediência é de coisas simples. Porque a gente fala assim, eu sou obediente, eu vou ao culto, eu dou dízimo, eu dou oferta, isso é suficiente? Não, irmão, isso é o feijão com arroz, é o normal. Porque Deus te pediu coisas maiores, mas a gente fica assim, será que realmente Deus me pediu? Porque quando convém a gente ou quando não vai doer, quando não vai ter custo para a gente, é fácil a gente dar. Mas quando Deus pede alguma coisa para a gente que vai custar alguma coisa de nós, a gente fica assim, será que é de Deus mesmo? Largar uma pessoa, parar de andar com uma pessoa que você não gosta, Deus falou para eu não andar com ela, eu já não gosto mesmo. Então, tipo assim, está tudo bem. Mas é aquela pessoa que você ama, que você tem prazer em estar. Quando Deus manda largar, você fala assim, poxa, mas ela é... Não, mas não é. Mas quem vai cuidar dela? Ela viveu sozinha até aqui, você conheceu ela quando? Mas essa prática aqui eu gosto muito de fazer, isso aqui me dá muito prazer em fazer, mas Deus está mandando você largar, irmão. A desobediência gera bênção. A desobediência gera... Eu falei o quê? Vocês estão me confundindo, hein? A obediência gera bênção, irmão. Por que a gente é tão desobediente? Sabe? Um legado de autoridade traz algumas lições profundas para a gente. Quando nós estamos construindo algo para essa geração e querendo deixar algo, eu creio que a gente vai fazer parte de deixar um legado para os nossos filhos. Ontem a gente viu aqui o próprio pastor liberando algumas coisas para algumas das nossas crianças. A gente viu ele liberando algumas coisas para Alice. E foi muito interessante ontem, a filha de Léo e Tininha, porque um dia antes, na sexta, a Tininha estava limpando ali o Kids.
E ela estava dando uma geral, preparando o Kiggs, e a Alice estava sozinha. Quando o Leonardo veio buscar eles, quando chegou aqui, ela estava sozinha aqui, a igreja vazia. Ela botou o púlpito aqui e brincando de pregar como a igreja estivesse cheia. E ele tirou uma foto e ele falou assim: isso não tem preço. Ela está se achando no lugar dela. Aí quando chega a noite, vem um pastor de fora sem conhecer, pega ela e começa a liberar uma palavra dizendo para aquilo que Deus chamou ela para pastorear, para cuidar de vidas. Começou a profetizar, deixando um legado sobre a vida de uma criança. E eu fiquei olhando e falei: nossa, será que não é a nossa próxima pastora e dar continuidade àquilo que a gente está começando aqui? Será que realmente esse faz de novo, eu, Jonelis, vou viver esse novo de Deus aqui? Ou eu só estou preparando algumas pessoas para viver isso? Mas como eu vou ser lembrado disso tudo? Será que eu vou ser esquecido na memória ou eu vou deixar um legado? Será que meu discipulado tem sido intenso com você ou com algumas pessoas que Deus quer cumprir algum propósito? Porque eu fico preocupado com isso, que nos dias de hoje, nas nossas vidas, a gente que mais vê é pessoas usando e abusando do dom que você tem. Pastores e líderes. Se você tem um dom, eu estou mais preocupado em ver você dar resultado no seu dom do que de repente com o seu próprio coração. Aí a primeira ferida, a primeira coisa que acontece com você, você sai e às vezes não me preocupa, eu fico usando você e não trago você para o grande propósito, que quando você para de fazer, eu até mesmo fico rendido e saber assim: meu Deus, fulano não está aqui mais, agora quem faz isso? É uma célula até mesmo de repente, que ó que célula abençoada, a célula está cheia, tem 20, 30 pessoas na célula. Aí a pessoa da célula, o líder da célula ficou doente. Aí fala assim: quem vai assumir a célula semana que vem? Ah, pastor, não tem ninguém para assumir a célula. Que discipulado fraco. Você que é líder já começa a entender, meu. Porque não tem discipulado, não tem legado. Porque se você se foi e não deixou um substituto, não igual a você, mas melhor do que você é um péssimo discípulo. Porque discípulo gera. Aí a gente olha para essa caminhada de discipulado e legado, de deixar algo para alguém. A gente vê, porque quando Elias foi tomado pelo redemoinho, ele deixou algo cair. O que ele deixou cair, igreja? Ele deixou cair a sua capa. O que a capa representava? A unção, a autoridade. Eu estou indo, mas eu estou deixando autoridade sobre você. Eu estou indo, mas a minha unção eu estou deixando sobre você. Você é cheio de falha, você é cheio de erro, mas eu estou te dando uma unção. E sabe o que aconteceu por conta dessa unção? Porque a Bíblia relata que Elias fez 7 milagres. E Deus sempre faz em dobro, Deus sempre faz mais. Quantos milagres Eliseu fez? Se você olhar na Bíblia, a princípio você vai ler 13. Que ele fez 13 vivo. 14 que foi depois de morto, ele fez milagre também. Irmão, eu não sei você, eu fico até arrepiado. Eu quero deixar um legado assim. Você tem noção do que você, depois de morto, o texto que eu li para você, o versículo 20 em diante, os moabitas pegaram um corpo que eles mataram e foram lá enterrar. Só que quando eles olharam assim, o exército inimigo está vindo. Aí aonde eles iam enterrar, eles não enterraram. Eles viram a turma de Eliseu e falaram assim: vamos jogar aqui onde o corpo de Eliseu está. Ele jogou o defunto. O defunto só bateu no osso de Eliseu, voltou à vida. Só que a minha crise é que Elias fez 7, Eliseu fez 14, um depois de morto. Só que a Bíblia relata para mim e para você que ele fez um discipulado profundo também. Ele fez um discipulado profundo com Geazi. Ele insistiu em Geazi. Só que ele teve uma frustração, porque Geazi foi desobediente. Eliseu estava com o coração totalmente voltado para aquilo que Elias estava ensinando, ele foi totalmente obediente. Mas Geazi não estava com seu coração puro, não estava com seu coração entregue.
Geazi estava de olho não naquilo que ele poderia ser, o próximo profeta da geração de Elias, da casa de Samuel, da casa de profeta de Samuel. Não, Geazi olhou para si, ele olhou para os benefícios, ele olhou para aquilo que ele poderia ser e poderia conquistar com aquilo que o cargo que Deus estaria dando para ele, ou com o propósito que Deus tem para ele. Aí eu tenho uma crise, uma pergunta para mim e para você. Quando a gente começa a ser discipulado, quando Deus libera alguma coisa sobre nós, quando Deus te dá um privilégio de você subir aqui para dançar, quando Deus te dá um privilégio de tocar, quando Deus te dá um privilégio de cantar, de pregar, quando Deus te dá um privilégio de servir no JC, quando Ele te dá um privilégio até mesmo de limpar a casa dele, como é que você trata isso? O seu coração está puro na intenção de, tipo assim, cara, para mim é um privilégio servir. Pastor, o meu maior serviço é quando eu estou ali, quando o senhor bota lá no grupo, eu preciso de uma arte, eu preciso de uma foto. Cara, eu faço isso com prazer, é porque eu estou fazendo aquilo que Deus me fez. E outra coisa, eu estou vendo que o senhor está pedindo muita coisa, então eu não estou dando conta. Será que você vai procurar e discipular, ensinar outra pessoa a não fazer o que você está fazendo, ou melhor do que você? Ou você olha para aquilo ali e fala assim, ó, eu vou me aproveitar desse lugar que eu estou me encontrando, para eu conseguir outras coisas e gerar alguns dos meus benefícios para mim mesmo. Porque quando a gente faz isso, irmão, e eu preciso te alertar como pastor para onde nós estamos caminhando. Quando a gente faz isso, a gente pode matar aquilo que Deus pode estar começando gerando dentro de você. É a nossa desobediência. Geazi, ele fez isso. Geazi, ele olhou para ele mesmo. Geazi olhou as oportunidades que Deus estava dando para ele, o propósito que Deus tinha para ele. Ele começou a olhar, não olhando para o propósito e até mesmo de gerar outro, como Elias, Samuel, e foi toda a geração. Não, ele olhou para benefício próprio da casa dele, da família dele. Ele quis tirar vantagem daquilo que Deus estava fazendo, e pelo propósito que Deus chamou, levantou ele. Será que com aquilo que Deus te entregou, Deus está te dando na casa dele, você não está tirando vantagem? A gente precisa tomar cuidado com a nossa desobediência. Irmãos, em nome de Jesus, deixa eu abrir um parênteses aqui, que o Espírito vai me levar para um lugar. Você recebeu, você que está aqui é membro da Face a Face. Você recebeu uma palavra. Você recebeu um direcionamento para estar aqui. E o direcionamento que você recebeu e foi para você estar aqui é para você vir para a igreja Face a Face. Foi para você honrar, abençoar e somar junto com o pastor Jonelis e a pastora Thaís. Cuidado com a sua desobediência. Cuidado com aquilo que você pensa. Sabe, como foi pregado aqui, Isaías 6 ontem. Ai de mim, Senhor. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos estão te vendo. Desejo do meu coração é que você continue olhando para Ele, vendo Ele. Cuidado com a sua língua, irmão. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você diz sobre os corredores. Cuidado com a sua desobediência de perder a oportunidade de trazer maldição não só para você, mas para a sua casa. Assim como Geazi. Porque tem que ser do meu jeito, eu acho que é assim, tem que ser dessa forma. Você veio para cá sabendo que a gente é como uma folha jogada ao vento. Está preocupado com o quê, irmão? Você está preocupado é porque não confia. Se não confia, vai embora, irmão. Quem está falando é o seu pastor. Porque para estar aqui, você tem que confiar plenamente. Será que eu, como pastor aqui, eu preciso provar alguma coisa para você? Só se você for cego. Desculpa a minha sinceridade. Se você for cego, eu preciso provar alguma coisa para você. Porque ver o que a gente está vivendo. Ontem eu fiquei mais uma vez assim, com o coração agradecido. O ministério de louvor, as pessoas ontem estavam falando assim, pastor, sabe qual a experiência que eu tive na sua igreja? É chegar no meio de um povo que eu não conheço, mas parece que eu estou no meio da minha família, eu me senti parte da família.
Parecia que eu estava ministrando na minha igreja. Vocês são família demais. É isso, irmão. E uma coisa que vocês têm diferenciado, vocês carregam unção, vocês carregam a presença. Irmão, foram 8 meses ontem, deixa eu te lembrar, que a gente é desobediente e esquece de algumas coisas. 8 meses ontem. A estrutura que a gente tem, viver o que a gente tem. Você está preocupado ainda com alguma coisa? Eu quero discipular você. Eu quero te ensinar. Mas olha só, eu não posso perder muito tempo com quem quer atrapalhar. É para somar, irmão. O propósito já foi dado. Deus já mostrou o caminho para a gente. Nós vamos avançar em nome de Jesus. Então não fica preocupado, irmão. Se você me perguntar hoje para onde nós estamos indo, pastor Janelli, a princípio para cá. Mas vai ser esse o foco? Não sei. Eu não sou o piloto. Algumas pessoas costumam dizer, quando a gente entra no avião, a gente tem que saber o nosso plano de voo. Aqui nós somos diferentes, a gente anda na contramão do sistema. A gente não sabe o plano de voo, eu confio no piloto. Eu entrei no avião e para onde o piloto me levar eu vou, porque eu sei quem é o piloto do avião. Porque eu tenho que saber meu lugar de partida e meu lugar de chegada. Não, eu não sei o meu lugar de chegada. Eu não sei para onde ele vai me levar. Eu só sei de uma coisa, eu só quero estar aonde ele estiver. Porque não adianta eu ir para um lugar onde ele não está. Eu sou obediente ao piloto. Esse avião vai para onde, pastor Janelli? Não sei. Para onde a igreja face a face vai, Janelli? Não sei. Eu só sei que eu entreguei na mão do piloto e deixa ele conduzir. Eu só quero ser o mordomo. Eu quero ficar ali. Aí aeromoço e homem é o quê? Comissário. Eu quero ser o comissário, eu só quero servir vocês. Esse é o mistério que a gente tem que entender do propósito daquilo que Deus tem pra gente. A gente precisa viver isso para a gente não atrapalhar e não quebrar algo que está gerando. Ontem de novo, eu me lembrei. Há 11 ou 12 anos atrás, quando a gente fez a conferência profética do clamor aqui pela primeira vez. Eu não tive tempo de estar com Nívia Soares. São profecias que são liberadas para a gente, que levam tempo para acontecer. Quando eu entrei no restaurante, quando aquela mulher me viu, e ela veio chorando, me agarrando, e começava a me agarrar e me sacudir, e dizendo para mim, não estraga. Não cometa o mesmo erro que a gente cometeu. Não estraga. Não estraga o avivamento que está por vir sobre você. E eu fiquei com medo daquilo, falei, meu Deus. E eu não vou ser desobediente para agradar uns e a outros. Não estou aqui para te agradar, irmão. Estou aqui para agradar a Deus. Ou você confia, ou é melhor você ir para um lugar que você vai confiar em outra pessoa. Eu não posso deixar gerar no seu coração o mesmo sentimento de Geazi, a ponto de comprometer não só você, mas toda a sua família. Nós precisamos ser obedientes. Eliseu, ele tinha unção e ele era um ótimo profeta. Mas a mentira e a desobediência de Geazi fez ele perder o posto desse profeta. Sabe? Não basta a gente ter o melhor discípulo ou estar com o melhor discipulador se a gente não for obediente. Não basta eu andar junto com o pastor, ou andar com a irmã do coque, a irmã de oração, andar com todo mundo do poder, mas na verdade na hora de ser obediente a gente for desobediente. Não adianta você estar perto de tudo e vivendo, experimentando isso tudo, mas Ele conhece a intenção do seu coração e a intenção do seu coração é errada. Você vai continuar vendo as pessoas fluírem em Deus, as pessoas avançar e você vai continuar no mesmo lugar, meu irmão, infelizmente. Porque você esconde de mim, você esconde de outro, mas Deus conhece a intenção do seu coração. Deus sabe que a sua motivação às vezes para estar aqui é errado. Deus sabe hoje, infelizmente, a gente tem muito disso. Ainda bem que Deus revela as coisas para os profetas. E Deus revela para mim. Deus sabe que a sua intenção de estar aqui, você quer aproveitar a onda que nós estamos vivendo para se promover ou para promover alguém. Aqui não vai ser promovido, irmão. Aqui só tem um nome para ser promovido, e é o nome dele. Não é à toa que você tem um pastor que eu poderia estar aqui, e eu faço isso proposital mesmo.
Ah, mas eu não gosto disso, irmão. Já mandei o papo. Eu não prego sempre, porque eu tenho gente boa para pregar. Eu tenho gente aqui que prega melhor do que eu. Hoje à noite vai ter um que prega melhor do que eu. Quem prega hoje é o pastor Arthur, e prega melhor que eu, irmão. Eu vou deixar ele no banco? Não, vou usá-lo. Eu não tenho necessidade de ficar. Alguns pastores me procuraram e falaram: cara, cuidado, porque o púlpito é seu, você é o pastor presidente. Falei: na minha igreja não. Por isso que a gente é contra o sistema. Porque na minha igreja o púlpito não é meu, o púlpito é dele, ele usa quem ele quiser. Se ele falar para eu ficar o ano todo sentado ouvindo e administrando a igreja, eu fico, irmão. Vou ficar mal, mas fico. Porque eu gosto de pregar também. Eu prego mal, mas eu gosto. Agora, eu tenho Patrícia, eu tenho Juliana, eu tenho Arthur, eu tenho Júlio, eu tenho tanta gente boa aqui de pastores. Tenho outros pastores que ainda não foi consagrado, mas são pastores. Eu tenho um baiano, eu tenho uma Tamara, eu tenho um Salgado. Eu tenho tanta gente boa que eu vou ficar só eu pregando. Por quê? Cuidado que você pode perder o seu lugar. Só tem medo de perder o lugar quando você conquista o lugar. Quando Deus te coloca no lugar, você não tem medo de perder. Porque onde Deus coloca, ninguém te tira, meu irmão. Quando você tem noção que foi Deus que te deu algo, Deus que mandou você fazer algo, você não tem medo de decepcionar ninguém, você não tem medo de errar. Você é obediente. Quando você tem medo de perder o seu posto, é porque você conquistou o posto. Cuidado, porque às vezes o seu coração sujo, as suas artimanhas desobedientes, de querer dar o seu jeito de conquistar e viver algumas coisas, você pode até chegar no lugar, mas você não consegue se manter, meu irmão. Porque quando você precisar de algo sobrenatural, não tem, porque foi o homem que te colocou ali, o seu jeitinho te colocou ali, e o seu jeitinho não vai fazer você permanecer ali. Mas quando é Deus que coloca você ali, pode vir um homem, pode vir o diabo. Quando você anda em obediência, nada te tira daquele lugar. E nada me tira dele. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nada vai me tirar desse amor. Nada vai me tirar de ouvir de novo aquilo que eu sempre preguei aqui ontem à noite. É o que eu quero para essa juventude, o legado que eu quero deixar para eles. É um encontro genuíno com Deus transformador. Eles entender que não precisa de apresentação, não precisa de estrutura, não precisa trazer as coisas do mundo para atrair a juventude aqui para dentro. Não, o que vai atrair o povo aqui para dentro é a presença. Porque a presença vai transformar. Alguns pais, depois do retiro, começaram a vir para a igreja. De repente você está até aqui hoje. Alguns me procuraram porque falaram assim: pastor, eu precisei vir conhecer o senhor e a sua igreja. Porque na sexta-feira eu deixei um filho aqui, mas no domingo eu recebi outro. Aquilo que eu tentei por tantos anos, o que o senhor fez? Qual foi a mágica? Eu, mágica? Não sou mágica. Eu conheço alguém que faz milagre, não mágica. Mas eu sempre ensinei, eu sempre mostrei a Bíblia, eu sempre levei para a igreja. Às vezes esse é o grande erro. Você querer só ensinar o caminho, mas não mostrar aquele que faz o caminho. Porque saber do caminho, conhecer sobre o caminho, não vai trazer transformação. Vir aos cultos e à igreja, isso é religiosidade, irmãos. Não vai trazer mudança. O que vai trazer mudança é o encontro. Porque o encontro estraga a gente por dentro. Aí a gente começa a caminhar por um propósito. Aí a gente começa a entender o porquê que nós fomos chamados. Aí você começa a não entender porquê que você quer discipular e gerar vida no outro. Porque eu estou mais preocupado não nos meus bens, é gerar alguma coisa em você. E quantos de nós, Deus já está gerando algumas coisas e a gente está abortando com a nossa desobediência? Geazi, ele foi burro demais. Não seja parecido. Ele ouviu a história de Elias. Ele ouviu, vamos começar, ele ouviu a história de Samuel. Ele ouviu a história de Elias. Ele viu a história de Eliseu que estava discipulando ele de perto. Eliseu confiou nele, deu uma chance para ele, a ponto que naquela época Eliseu usava o bordão. É como se fosse um colar e ele curava as pessoas. Pega isso. E ele entregou para Geazi e mandou ele lá curar um menino. Ele foi lá, orou, se jogou em cima do menino, fez tudo. O menino voltou a viver. Eliseu teve que ir lá e ressuscitar.
A capa de Elias, que representava a unção de autoridade, foi deixada para Eliseu. Mesmo ele tomando posse daquilo, o coração dele era puro e sincero e reto ao Senhor. Ele era obediente. Eliseu fez um teste. Toma, Jéssica. Eu quero ver onde está o seu coração. Deu errado. Você pode estar com o microfone, você pode estar com o cargo, você pode estar com tudo na mão. Se não tiver a unção e não for obediente, tiver com o coração puro, você vai fazer o que vai fazer e nada vai acontecer. Ele poderia ter aprendido, mas ele não aprendeu, foi burro. Que depois, quando chega lá a questão da cura do profeta Naamã, ele viu como Eliseu tratou tudo, mais uma escola. Mas ele focou na oportunidade do seu benefício. Eliseu não quis a recompensa por ter curado Naamã. Depois que Naamã foi embora, ele correu atrás e pediu a recompensa. Às vezes você que está aqui, você acha que seu pecado vai ficar encoberto sempre, né? Vai ficar coberto sempre, né? Nada fica encoberto debaixo da glória de Deus. Cuidado para onde você está vindo e com quem que você está andando. Porque Deus revela as coisas para os seus profetas. Uma hora a mentira vem à tona. Uma hora a máscara cai. E como cai? Está passando o cartão, irmão? É gostoso passar o cartão, não vê nem a cor do dinheiro, né? Chegar ali, paguei, acabou tudo. Vup! Aí você fica o mês todo usando, mas no final do mês acontece o quê? A fatura chega, a conta chega. Como é que está a sua conta para chegar? Tem dinheiro para pagar, irmão? Será que você está com vida suficiente para suportar aquilo que você está comprando? Está com vida suficiente para aquilo que você está usufruindo? E cuidado, que às vezes a conta chega e chega bem pesado. Porque para Geazi, a conta não chegou só para ele. A conta chegou para a família dele também. Porque ele viu Eliseu curar Naamã da lepra. E ficou uma maldição sobre ele. Não só você vai ficar leproso, mas toda a sua descendência vai ser leprosa a partir de hoje por conta da sua desobediência. Misericórdia. Não só você pode sofrer algumas consequências por conta da sua desobediência, mas a geração que está por trás de você, os seus filhos, os seus netos, todos podem sofrer algo por conta da desobediência que a gente pode ter. Irmãos, a gente está tratando de uma coisa muito séria. Algumas pessoas estão achando que é brincadeira. Eu não estou brincando de ser igreja, irmão. Eu não estou brincando de pastorear. Eu não estou brincando de ativar uma geração para mostrar para as pessoas lá que a gente deu certo. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso mostrar para as pessoas que foi Deus que me tirou, foi Deus que fez, olha o que Deus está fazendo, irmão. Se você acha que eu estou nesse foco, eu estou longe. O meu propósito é outro, irmão. Estou preocupado em de repente fazer a escola de nazireus ou uma casa de profetas, se eu ficar com 5, mas vão ser os 5 que vão revolucionar a cidade. Eu estou satisfeito com os 5. Vai viver de quê, pastor? Sei lá, irmão. Só sei de uma coisa, que aquele que eu creio, ele vai suprir toda a minha necessidade. Até hoje supriu. A gente caminha debaixo de uma palavra. Um dia ele falou para mim e para ela: fique tranquilo que na sua mesa jamais vai faltar o pão, jamais vou deixar vocês passar necessidade. Até hoje a gente nunca passou por isso. Porque eu estou caminhando debaixo dessa palavra. Eu estou caminhando debaixo dessa ordem. Eu estou sendo obediente porque Deus está falando assim, gera algo neles. E alguns não conseguem entender, vão embora. Pastor, o senhor está sendo mal. Não, irmão, o Pai corrige aquele que ama. Eu só estou querendo acabar com essa vida que você quer alimentar. Deus não quer essa vida. Mas pastor, mas eu queria estar nesse lugar, irmão. Só ora, vai pedir para Deus. Não dá um jeitinho para chegar nesse lugar. Às vezes a gente montou, Isabela e Mateus não está aqui. Às vezes você está aqui, exemplo, a galera do louvor. Quem não quer cantar na conferência lotada? Qualquer um. Mas qual a motivação de você querer estar lá cantando? Se não for a mesma motivação para estar aqui ou para ir para Batatá hoje com a Arruda, cuidado, você pode estar até me enganando com seus dons. Mas a Deus você não engana não, Ele sabe da intenção do seu coração. E uma hora você vai ser abatido, irmão.
E a minha preocupação é essa, é Ele não te abater. A minha preocupação, o meu foco hoje é despertar você a entender e viver uma vida de discipulado e legado, e não achar que você é o bola da vez, que você é o melhor. Eu estava falando com Isabela e Mateus, quem veio aqui da outra igreja sabe. Se a gente tem uma galera aqui, tipo assim, a Isabela, o Samuel, quando o Samuel vê a galera, uau! Pô, imagina agora Samuel e Isabela, o que menos a gente tem visto aqui é os dois ministrar. Olha que legal. E ninguém sente falta. E ninguém reclamou. E se você reclamou, que bom que você não reclamou comigo, que se você reclamasse comigo, você ia tomar um coice. Sabe por quê? A gente está entendendo. Não importa quem canta, não importa quem prega. A essência é a mesma. E a gente está vivendo isso. Muda a gente, traz gente, vem gente nova, ó, canta outros e outros e outros aqui. E a igreja continua a mesma coisa. Quem vai pregar hoje é o pastor Jonari? Não, outro pastor, é a mesma coisa. Quem vai cantar hoje? Não, é a mesma coisa, flui do mesmo jeito, irmão. E todas as pessoas que tentam se destacar, meu amigo, cuidado. Eu abafo. A minha função é te abafar. Porque aqui a gente anda em bloco, ninguém vai na frente sozinho. Vai todo mundo junto. Se morrer, morre todo mundo. Se crescer, cresce todo mundo. Aí eu tenho a galera que veio com a gente lá, a galera do fechamento. Aqui ninguém solta a mão de ninguém. Se é para ir para o buraco, todo mundo vai todo mundo para o buraco. Se é para ir todo mundo para o céu, vai todo mundo para o céu. Mas a gente está junto. E a gente está junto para gerar uma coisa um no outro. E essa obediência a Deus está relacionado a um amor. Porque às vezes você falando de obediência pode ficar preocupado, irmãos, em nome de Jesus. Se nós amamos a Deus, nós obedecemos os seus mandamentos. Se vemos Deus como nosso Pai e acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós, nós devemos obedecer a Ele naquilo que Ele tem para nós. Nós não podemos ter um coração de rebelião, um coração rebelde. E isso é a origem do problema da humanidade hoje. Nós temos que ter um coração obediente, e aquele que obedece submete à palavra de Deus e recebe as bênçãos, e ele prospera. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Quem dera, olha a palavra dele. Quem dera, se eles tivessem sempre o coração disposto ou disponível para temer-me e para me obedecer, e obedecer todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Sabe o que eu entendo com isso? É Deus dizendo para mim e para você: se você me obedecer e me entender, tudo vai bem para você e para sua família, é só me obedecer. Samuel, ele responde, 1 Samuel 15, 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto ou em sacrifício, quanto em que vocês me obedeçam e obedeçam a minha palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura do carneiro. Tipo, eu não quero nada de você a não ser a sua obediência, meu irmão. Eu não quero nada de você a não ser que você obedeça a minha palavra. João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Lucas 6, 46. Porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. E o que eu digo para vocês hoje é: me obedeçam. Obedeçam a minha palavra na íntegra. É o que eu estou dizendo, não é o que a sociedade, o mundo, as pessoas estão dizendo, ou o que você acha. 1 Pedro 1,14. Seja obediente a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando eram ignorantes. Os desejos de quando a gente era ignorante, quando a gente era do mundo, quando a gente não tinha o Senhor. A gente era desobediente. A gente precisa voltar hoje para esse lugar de obediência. Filhinhos, obedeçam os seus pais. Honrem os seus pais. Seja submissa aos seus pais. Isso é para os jovens. Sabe, a nossa obediência é mais importante do que a nossa adoração. Deus nunca pediu para a gente fazer canção bonita ou cantar música bonita, romântica para Ele.
Ele pediu para que a gente praticasse a palavra dele. Então é melhor do que uma adoração, de uma entrega de ódio, de louvor, de adoração. O melhor do que isso é obedecer a palavra dele. Não é somente estudar a palavra, mas obedecer e viver a palavra. Estudar e saber da palavra, isso não vai transformar e mudar a sua vida, mas a nossa obediência sim. Eu sei cantar, eu sei fazer, mas é desobediente, não vai fluir, irmão. Nós precisamos entender e viver esse lugar de obediência, porque a obediência pode ser a resposta que tudo que a gente precisa por esses dias. A nossa desobediência pode estragar aquilo que Deus quer fazer de novo em nós. A conferência vai ser assim, não, a conferência vai ser, é tudo novo, irmão. Faz de novo. Os cultos vai ser diferente, é de novo, é da forma dele. A gente precisa, e eu tenho trabalhado isso com vocês, desconstruir as nossas formas. A gente precisa desconstruir aquilo que a gente entende. Aquilo que o homem tentou formatar, mas é desse jeito, irmão, Deus está me caminhando para esse jeito. Mas será que vai dar certo? A palavra diz que a gente conhece a árvore pelos frutos. Olha para a gente, irmão. Aí às vezes a gente fica desobediente, preocupado com algumas coisas. Para onde a gente está indo? Exemplo, você pode estar aqui hoje e estar preocupado assim, pastor, qual a nossa denominação? Face a face. Deus nos gerou a presbiteriana, Deus nos gerou lá a universal, Deus nos gerou os batistas, começou por alguém, Deus nos gerou os assembleanos, Deus nos gerou hoje lá o Mevan. A gente não vai ser Mevan, o pastor, a Luz Hermínio não está para estar. Não, mas a nossa denominação hoje é face a face. Mas você não é pastor batista? Ainda estou, ainda. Se você está preocupado com isso, eu não estou. Porque isso não me faz ser ninguém. O que me faz ser a minha obediência a Ele, viver aquilo que Ele está servindo e fazendo para mim. Eu queria que você pensasse, você está sendo obediente hoje? Você está discipulando alguém hoje? Você está deixando um legado para alguém hoje? Em quem você está investindo o seu discipulado? Será que o pastor Jonélis hoje poderia deixar um legado tipo o Eliseu deixou? A ponto de repente fazer milagre até depois de morto? Ser lembrado de uma forma sobrenatural até depois de morto, sabe? A melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse a própria duração da nossa vida. Eu quero investir em vidas a ponto de, mesmo quando eu não estiver em vida, a minha vida venha abençoar outras pessoas. Será que esse é o seu grande foco hoje? Será que hoje, se a gente tivesse pouco tempo de vida, o que a gente faria? Será que a gente ia querer gastar o que a gente tem? Usufruir? Ter prazer que a gente nunca teve? Eu tenho um dinheiro guardado, já que eu vou morrer, eu não realizei o meu sonho, eu vou viajar, eu vou viver os meus prazeres. Ou você pegaria tudo que você tem para investir em uma vida, para continuar aquilo que você começou? Imagina, irmão, Deus falar com você hoje assim: você tem um mês de vida, irmão. Você é? Então vou fazer tudo que eu não fiz ainda. Vou deixar dinheiro, vou deixar bem. Você tinha que pegar tudo que você tinha e investir em uma pessoa para dar continuidade àquilo que você começou a fazer. Porque o propósito não para em mim, irmão. O propósito não para em você. Mas Deus não tem propósito para mim, você já teria morto. Se Deus não tivesse propósito para mim e para você, o grande propósito de repente se cumpre. Quando você aceita Jesus, você ia vir aqui à frente e aceitar Jesus, as coisas iam acontecer. Oh, que maravilha, que maravilhoso. Louvado seja Deus, agora eu tenho Cristo, meu nome está escrito no livro da vida, se eu morrer agora eu vou para o céu. Tá bom, Deus já te levava, para que você vai ficar na terra ainda? Se o grande propósito é você ir para o céu. Só que Deus não quer só salvar você, Deus quer fazer você salvar outras pessoas também em nome dEle. E a gente está parado com a nossa desobediência. Sua vida espiritual e seu relacionamento são investimentos que valem muito mais do que bens materiais. Então analise aonde está sendo construída a sua vida, irmão. Aonde você está gastando até mesmo o seu dinheiro.
Tem gente que é crente e investe um dinheiro para ir para um show do mundo e uma música que você gosta, mas reclama para pagar um congresso para ir. Um congresso que você está investido na sua vida. Você compra uma roupa cara, mas você não quer pagar um curso na internet para você aprender a entender mais do Senhor e daquilo que até mesmo que Ele te chamou para ser. A gente investe em coisa na gente, mas a gente não quer investir em uma vida que está do nosso lado precisando de ajuda. Eu não posso ir, mas você pode. Poxa, mas eu queria ir no seu lugar. Tomara que você não consiga ir. Eu não posso ir, você também não vai não, irmão. Eu não vou. Mas você pode ir, eu vou investir para que você vá. E eu não estou falando só às vezes investimento financeiro. É investir a vida. Senta aqui, minha filha. Eu vou te ensinar. Porque eu queria viver algumas coisas em Deus, eu sinto que para mim já não dá. Mas o pouco que eu tenho, eu quero dar para você, para com o que você tem seja maior ainda, que você conquista, que você chegue àquele lugar. A gente faz isso? Será que se o pastor Jonelis morreu, a gente brincou esses dias, eu com as minhas loucuras, né? Até o Maxwell está preocupado de acompanhar a gente nas nossas viagens. Ontem o Maroc estava falando comigo que eu dou muito trabalho aos anjos, às vezes dou mesmo. Seu pastor é uma benção, estou aprendendo, irmão. Também tem falhas. O Maroc comprou um carro. Aí ele quis viajar. A gente foi até lá para Itaipava pregar nesse dia. Aí ele foi querer sentir o carro. Irmão, eu não sei andar devagar, irmão. Eu acelero, eu não chegar atrasado, mano. Aqui não quero sentir o carro, mas uma lerdeza. Te levou 4 horas. Na volta eu fiz 2. Eu falei, deixa eu levar o carro. E eles lá atrás preocupados. Maicon, que é o Maicon que corta o cabelo, cadê? Tá lá no Kids, acho. Tá com as crianças. Maicon lá atrás ficava doido. Maicon fala, mas fala pelos cotovelos, gente. Maicon nem falava nada. É o que, Maicon? A pau tô orando. Aí eu tinha Léo e Robson dentro do carro, um perturbando a vida do outro. E eu, ó, com pressa, cansado. Aí teve uma hora que eu comecei a brincar com eles, que era tudo escuro. Aí eu apagava a luz do carro, não tô vendo nada, vambora. Aí depois ligava, eles, Jonelis. Rapaz, tem uma hora que eu apaguei o carro, entrei na curva, quando eu liguei o farol, irmãos, quase que eu fiz um boliche. Rapaz, eu nunca vi tanta gente na pista, tava tendo um forró na roça lá. E o povo tava tudo no meio da BR, irmão. E reduzindo o carro, quase que eu saí jogando todo mundo pra frente, que povo doido, tudo no meio da rua. Aí ele, rapaz, a pessoa se morre, todo mundo. Aí a gente começou a compartilhar. Aí eu falei, verdade, você já pensou, primeiro enterro coletivo na igreja face a face? Tá nada, tá solto, gente. Ia ser top, a gente ia chegar no céu juntos, não quer pro céu não? Eu ia ver Jesus, a gente ia chegar lá, e aí Jesus, é nós. Diz pra gente aí, quem vai ficar no nosso lugar lá? Depois você vai entender o estatuto. Depois de mim, Thaís, vem Léo. É o vice-presidente. Aí eu falei assim, Léo morreu, e agora? Robert morreu. Aí a galera ficou até zoando, odiaram o Tiago. Tiago vai assumir a igreja. A gente ficou pensando, tipo assim, quem vai assumir a igreja no nosso lugar? É coisa que a gente tem que... Vocês estão entendendo, gente? Amém? É o legado. Aí na hora depois eu fiquei analisando. Falei, rapaz, Deus é perfeito nas coisas, mesmo com a nossa loucura, né? Tudo fala. Falei, se eu morrer, quem assume a igreja? Não pode ser qualquer um. Eu tenho que deixar a minha autoridade, a minha unção sobre a vida de alguém, discipular esse alguém para cuidar daquilo que Deus deu para mim. Se você partir hoje, quem fica no seu lugar? Quem vai discipular quem? Será que a gente está sendo obediente a esse ponto? A medida de uma vida não é a sua duração, mas é a sua doação. Um dia eu e você, nós seremos esquecidos. E não há como a gente escapar desse dia da morte. Mas se a gente permanecer naquilo que Deus está fazendo para mim e para você e cumprir o propósito dele, para o qual ele nos criou, a gente deixa um legado para essa geração.
Sabe, grandes homens da Bíblia, eles foram lembrados. E eles são lembrados até hoje. E eu anotei. Exemplo. Quando precisamos olhar para um homem que tinha intimidade com Deus, você pode lembrar de Enoque, que também andou com Deus e foi arrebatado. Quando nós precisamos olhar para um homem de integridade, nós lembramos de José e de Daniel. Quando nós precisamos olhar para um homem de humildade e quebrantamento, nos lembramos de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando nós precisamos olhar para alguém que nos inspire pela sua singeleza de alma, nos lembramos de João, o discípulo amado. Quando precisamos olhar para alguém que tem conteúdo, disciplina e coragem, nos lembramos do apóstolo Paulo. E nós? Que tipo de referência nós somos? Quando morremos, quando a gente for morrer, será que a gente vai deixar um legado? Qual será a lembrança que os nossos filhos terão a nosso respeito? Qual será a lembrança que as pessoas vão lembrar de você? Às vezes eu brinco até com o Léo. Eu não tive a honra e o privilégio de conhecer o pai dele. Mas todo lugar que a gente vai, ele fica emocionado. Às vezes até zoou ele. Porque quando as pessoas ouvem falar do nome do pai dele, fala de uma pessoa íntegra, de uma pessoa boa de coração. E eu sei que ele se sente orgulhoso disso. Ele, mano, meu pai deixou um legado. E ele tenta dar continuidade ao legado que o pai dele deixou. Se eu e você partirmos hoje, qual o legado que a gente vai deixar? Como é que vai ser os nossos filhos, nossos netos, quando falar o nosso sobrenome e dizer assim, será que vão dizer, você é filho de fulano de tal? Cara, seu pai fez isso, seu pai fez aquilo, seu pai investiu em fulano. Ó, eu conheço fulano que viveu isso, aquilo, porque o seu pai, porque o seu pai, porque ó, a sua mãe, aquela mulher ali, rapaz, você não tem noção do que aquela mulher destravou em vidas, você não tem noção do que aquela mulher investiu em pessoas, você não tem noção, aquela pessoa, ó, você nem te conhece, mas você tem credibilidade, só por conta você é filho de fulano de tal, porque aquele ali deixou um legado na terra. Será que as pessoas vão lembrar de mim e de você assim? Porque tudo está ligado, irmão, uma vida de obediência e discipulado, que vai fazer a gente deixar um legado. O legado é uma passagem de tocha, é uma outra pessoa dar continuidade àquilo que você começou, é uma herança. Como podemos dar destino para a próxima geração e para os nossos jovens e adolescentes, se às vezes a gente está perdido nisso, a gente não está discipulando ninguém, a gente não está preocupado em deixar essa herança, sabe? O que a gente deixa para uma pessoa, na verdade, herança, meu irmão, é o que a gente deixa para uma pessoa. Legado é o que a gente deixa dentro de uma pessoa. O que a gente vai deixar para a nossa geração? O que nós vamos deixar para os nossos filhos? Às vezes você é um cara burrão, ignorante, brabo, porque o seu pai deixou essa herança para você. Mas você tem um poder daquilo que você está ouvindo e vivendo de transformar e mudar isso. No começo, meu pai deixou essa herança para mim. Eu fui bíblico, eu retive aquilo que é bom. Meu pai sempre foi conhecido, quando falo do meu pai, um homem trabalhador, um homem que corre atrás. Eu nunca medi esforço para trabalhar, para fazer. Por isso que você fala, cara, você quer cuidar de obra, você quer fazer tudo. Eu gosto. Você é enjoado com o negócio de dinheiro, Janelle. Eu puxei isso do meu pai. O meu pai lá, até na época, os agiotas, negócio de promissória, nem dava. Meu pai pegava o dinheiro e ia pagando. Chegava lá, é filho de João Manuel, pode vender fiado. Eu conheço o caráter do seu pai. É legado. Isso eu peguei para mim. Por isso que ninguém pode falar nada a respeito disso, sobre mim. Eu peguei isso do meu pai. Agora, a ignorância, o jeito que ele me tratava, não é o jeito que eu trato Caleb e Abner. Porque eu não quero ser lembrado por isso. Eu não quero ser lembrado como alguns pastores. Por isso que às vezes eu falo para vocês, irmãos, eu amo vocês. Mas se a bola dividir entre vocês e meus filhos e minha família, eu fico com a minha família. Tem pastor que pode ter medo de falar isso, eu não tenho. Porque a minha primeira igreja tem 3 membros.
Thaís, Caleb e Abner. Se eu fracassar na minha casa, não adianta querer ser um sucesso aqui. Onde eu vou, ela está junto. Não adianta eu ter uma boa palavra aqui, eu saber pregar e eu não ter vida. Não adianta eu querer falar de família e quando olho para minha família não ver uma família unida. É por isso que eu gosto de pregar aquilo que eu vivo. Que aí a gente tem propriedade para falar. A gente tem propriedade para bater de frente com o sistema. Só se bate de frente com o sistema aquele que não tem... Qual o nome que eu dou sem ser aquele nome feio agora? Não sei. Não é para você falar não, rapaz. Aquele que tem legalidade, pastor sábio, tá vendo? Pastor Márcio é top. Ele não tem legalidade, ele não tem nenhum comprometimento com o sistema. De dizer assim, não toca nesse assunto, não fala nisso, porque eu sei o que você fez no verão passado. Tem deixado um legado. Porque o mundo lá fora estão desacreditando nos pastores. A gente está aí com o escândalo da bola de neve. Aí tem gente que quer largar a igreja. Não, irmãos. Tem homens santos, tem homens sérios. Nem todo mundo é aquilo. O meu maior medo é o que eu tenho falado para vocês todos os dias, o temor de estragar aquilo que Deus está começando a fazer em nós. De a gente de repente crescer. Lembra da minha palavra do enriquecimento? Na virada do ano, Deus está fazendo muitos de vocês prosperarem. Muitos de vocês estão adquirindo coisas. Eu também estou ganhando coisas. E louvado seja Deus. Mas isso não vai encher os meus olhos, o meu coração. E Deus também tem me testado. Isso aqui eu não comprei, eu ganhei. Os meninos da mídia me zoaram. Pastor, agora você tem um iPhone 15 Pro Max. Eu falei, eu não comprei, eu ganhei. Às vezes você pode estar orando, pastor, aquela moto que você está preta, bonita. Eu também não comprei. Não me pede para explicar isso não, irmão. É ser obediente naquilo que Deus está fazendo. Mas eu também sou tentado a ser um Geazi e tentar usar tudo isso para o meu benefício. Não. É benefício do reino. É entender o para quê e o porquê Deus está dando. Sabe? Uma frase que tem me pegado por esses dias. E eu não vou deixar nada e nem ninguém parar essa minha paixão avassaladora por Jesus. Eu não vou deixar nada, nem ninguém impedir de tentar fazer você conhecer esse Jesus, essa glória que transforma. Lembra aquela música, basta um olhar e tudo muda? Sou cativado, jamais serei o mesmo. É isso. É estragar. Eu falei, eu estou atendendo algumas pessoas. E uma das pessoas falava assim, pastor, eu fui no show. Cheguei no show, foi mó doideira, fiquei careta. Tentei beber, não consegui. Tentei pegar os outros, não consegui. Fui embora mais cedo. Aí saí depois, no outro dia, insisti com os amigos. Aquela coisa que me dava prazer, não me dá mais prazer. Aí hoje eu vim aqui no culto, rapaz, eu estou tão feliz. Falei, tadinha, idiota, ela não entendeu ainda que Deus já estragou ela para o mundo. Ela já não serve mais para o sistema. Ela não serve mais para aquele negócio. Só que eu não posso chegar falando assim, porque ela está passando pelo processo. Deus está ensinando. E está mostrando para ela, existe outro prazer. Quando você me vê, eu supro a sua necessidade. É o que a gente ouviu e eu tenho falado. Deus não vai começar a ser o primeiro na sua vida, porque Ele não está competindo com ninguém. Se você diz isso, Deus é o primeiro na minha vida. Não é não, irmão. Ele não pode ser o primeiro, Ele tem que ser o único. Ele é suficiente. Ninguém pode competir com Ele. Porque quando Ele é o primeiro, de primeiro Ele pode ser o segundo, Ele pode ser o terceiro, pode ser o último, pode ser o quarto. Quando Ele é o único, pronto, Ele é suficiente. É isso que a gente está vivendo. O meu sonho é deixar você com esse coração obediente. Deus está levantando essa geração. Uma geração que mesmo depois de morta, ela vai continuar sendo falada dos milagres, daquilo que começou a fazer. Mesmo depois de morto, as pessoas vão contar sobre o que você fez. Mesmo depois de morto, as pessoas vão dizer o quanto conquistou algumas coisas por conta do seu investimento.
Mesmo você depois de morto, ou até mesmo vivo, as pessoas vão olhar e chegar em lugar e dizer assim: eu cheguei nesse lugar porque um dia, quando eu estava em crise, aquele pastor, aquela irmã da célula, aquele meu líder de célula, ele foi lá, ele orou por mim, ele me aconselhou, ele me discipulou, ele me orientou, e hoje eu sou quem eu sou, porque alguém pagou um preço por mim, e esse alguém é ela. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pagar um preço por outra pessoa, legado. E às vezes a gente ensina com a vida. Uma vez eu ouvi um testemunho, para a gente caminhar para encerrar. Um cara ficava entregando folheto na praça. E ele ficava entregando folheto ali, e ele cansou de fazer aquilo. E ele empombou e ele foi embora. Ele achava que aquilo ali não ia dar em nada. Alguns meses depois ele voltou. Tinha um cara que estava fazendo o mesmo. E ele ficou olhando aquele cara todo empolgado, entregando folheto, e passou, entregou para ele, ele pegou. E ele chamou o cara e falou assim: rapaz, será que o que você está fazendo aí é certo? Aí o cara: não, rapaz, está doido. Olha isso, cara. Eu passei ali, tinha um monte de coisa no chão. O pessoal pega o seu folheto, rasga e joga fora e ninguém nem vê. Tem pessoas que nem querem pegar o folheto, desdenham de você. Eu já vi uma pessoa que ficou aqui há muito tempo fazendo isso. E ninguém deu valor a isso, para de fazer isso. Aquele cara olhou para aquele rapaz e falou assim: rapaz, como eu queria reencontrar aquela pessoa de novo, eu não lembro dela. Porque um dia eu estava passando aqui para tirar a minha vida, aquela pessoa me entregou o folheto. E quando eu peguei o folheto, aquilo que eu li no folheto me transformou, mudou a minha vida. E quando eu voltei aqui para entregar o folheto, o rapaz não estava mais. Eu voltei no outro dia, ele não estava mais. Eu voltei no outro dia, ele não estava mais aqui. O que eu fiz? Eu falei: cara, aquele cara deixou algo dentro de mim. E eu preciso dar continuidade. Se ele não está vindo mais, eu tenho que assumir o posto dele a partir de hoje. E depois disso, eu estou aqui entregando o folheto. Aquele cara começa a chorar e diz assim: esse cara era eu, mano. Eu achei que tudo que eu estava fazendo estava sendo em vão. Aí aquele cara: não foi em vão, porque você mudou e transformou a minha vida. Só que aquilo que você fez não pode parar. Como você parou, eu dei continuidade. Como é que você foi alcançado mesmo? Alguém liberou algo, alguém pagou um preço sobre você, sim ou não? Você está pagando o preço por quem? Você está ajudando quem? Você está discipulando quem? Até quando você vai continuar desobediente? E eu não vou entrar naquele: ah, pastor, mas a minha vida, se você não morreu ainda, irmão, é porque tem um propósito. Mas eu estou passando pela luta, eu estou no deserto. Tenta entender de Deus por que você está nesse lugar. Meu Deus. Para de se preocupar. Que o que você tem que fazer, como você está vivendo, ou como você tem que sair até mesmo da sua dificuldade do deserto. Para de se preocupar em tirar o fardo. Fique mais preocupado em obedecê-lo. Pastor, eu estou no propósito de oração, estou jejuando, estou dando dízimo, estou dando oferta, estou dando tudo. Isso é o básico. Mas ele pode estar pedindo algumas coisas e você está sendo desobediente. A sua desobediência pode custar a sua vida. Obedecer é melhor do que sacrifício. Eu não quero os seus sacrifícios. Mas eu sirvo na igreja e sirvo muito bem. Eu não quero os seus dons. Não adianta eu ter os seus dons e não ter o seu coração. Eu quero o seu coração. E um coração obediente. A palavra vai dizer que os meus mandamentos não são pesados, são leves. Obedecer, meu irmão, é melhor do que sacrificar. Que Deus possa abençoar a gente nessa manhã. Que Deus possa abençoar a sua semana. Que Deus possa, em nome de Jesus, durante a tarde, refletir algumas coisas sobre essa palavra. Que essa palavra possa, sabe, ficar mexendo em você por dentro. Que você saia daqui tipo assim: Senhor, me perdoa. Perdoa pela minha desobediência. Perdoa pela minha insensibilidade.
Perdoa porque a minha desobediência, pastor, eu não estou em pecado. Presta atenção. Eu não estou em pecado, eu não estou todo errado, nada disso, não. Às vezes a sua grande desobediência é só uma coisa. Você pode somente estar buscando o Deus da palavra, de estar ali de ler e fazer os seus rituais vazios, mas não de estar com Ele. A sua desobediência hoje não pode ser um pecado, ou algo que você tem que renunciar. A sua grande desobediência hoje é que você se sente incapaz, e Ele mandou você fazer discípulo, e você tem tanta coisa para dar e você não dá. Se você morrer hoje, quem fica no seu lugar, meu irmão? Já pensou nisso, Thiago? Se morre você e Natan hoje, quem liga o som amanhã para mim? Se você e Thiago morre hoje, quem liga o som amanhã? Quem vai cantar para mim amanhã se você morrer? Quem vai tocar a guitarra, Vaguinho, se você morrer? Eu não sei, a responsabilidade é sua. Arruma alguém, discipula. Mas não pode ser alguém igual a você. Esse alguém tem que ser melhor do que você. E aquilo que você fez, ele precisa fazer o dobro. Assim que a palavra nos ensina. Ô irmãos, você tem uma coisa gostosa para fazer, renunciar. Se tem uma coisa gostosa para fazer, você abrir mão de alguma coisa. Deus sempre supre a nossa necessidade. E ó, não adianta dar com segunda intenção. Quando a gente dá de coração, Ele abençoa. Sabe? Foi simples. Mas lembra, uns cultos passados eu dei um tênis. Aí depois eu dei o meu relógio que eu gostava tanto. Olha quanta coisa eu ganhei depois disso. Mas eu não fiz querendo receber algo, não. Eu fiz que eu fui obediente. No dia do relógio, quem estava aqui sabe. Porque eu falei para Deus, eu não quero dar, não vou dar. E Ele falou, vai, eu falei, não vou. Ele vai sim, eu falei, não vou, Deus. Ele vai brigar comigo, eu falei, não vou dar. Eu dei sem querer dar. Eu falei, eu estou dando sem querer dar. Que eu gosto. Mas eu estou sendo obediente. A gente teve alguns dos testemunhos que você está sentado aí, ó. De muitos testemunhos que a gente teve um testemunho de uma pessoa muito top. É de ser obediente. É só para você entender. Ela estava juntando dinheiro para comprar uma moto. E ela estava com 8.000 e alguma coisa, que era o preço de 100 cadeiras nossas. E no dia no culto, Deus falou assim para ela: entrega o dinheiro que você está juntando para comprar a moto, para comprar as 100 cadeiras. E ela falou assim, mas Senhor, esse dinheiro não é para comprar a moto, é para dar entrada na moto. Porque a moto é bem mais cara. Estou esperando chegar dezembro para juntar um dinheiro maior. E de repente, em dezembro, eu dar entrada na moto e financiar o resto. Deus falou, dá o dinheiro todo. Compra as 100 cadeiras. Ela veio no meu gabinete, alguns irmãos aqui estavam, que eu chamei, que eu não fico com o dinheiro. Eu chamei os irmãos e falei, cara, ora por essa irmã que ela está dando aqui esse dinheiro para comprar 100 cadeiras. Ela veio com o dinheiro vivo, 8.000 e pouco. 3 ou 4 meses depois, ela me chama ali fora para orar pela moto. E ela me conta esse testemunho que eu não sabia. Detalhe, ela deu 8.000 reais e pouco. A moto foi 21.000. E ela estava querendo juntar dinheiro até dezembro para dar a entrada e financiar o resto, você entendeu? Ela, pastor, eu não sei explicar, mas eu prosperei tanto no meu trabalho que eu comprei a moto por 21.000 e eu paguei à vista, não devo nada. Ela está até aqui hoje. Sabe o que é isso? É obediência. Eu estou falando disso de dinheiro, não é para você doar nada não, irmão. Eu estou falando que às vezes quando dói no nosso bolso é mais complicado obedecer. A gente fica querendo segurar as coisas. Não, é meu, vai fazer falta. Você não sabe quem é seu pai. Mas se eu for você não sabe quem é seu pai. Isso tem que ser ensinado. Eu sei que a filha e outras pessoas, como até mesmo me ensinou. E o que ela ia comprar não era só para prazer, a moto não era só para prazer dela e comodidade dela, não. Era para trabalho também. Só que Deus mandou entregar. Entrega. Mas pastor, eu gosto. Irmão, entregue. Obedecer é melhor do que sacrificar, meu irmão. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Aleluia. Glória a Deus.
ainda não vou orar para a gente ir embora. Que a gente